O mundo está de olho mesmo na possibilidade de um grande ataque de Israel ao Irã. Surgiram boatos de que Israel estava pronto para atacar o Irã, com jatos se aproximando do Golfo Pérsico. Mas aí, parece que Israel abortou a operação por conta de uma informação privilegiada passada ao Irã. No entanto, essas informações não foram confirmadas pela grande mídia nem pelas forças de defesa de Israel. Mas os boatos são fortes e eu vou falar sobre eles. Em relação a esse ataque de Israel como resposta à chuva de mísseis que recebeu do Irã, o que se sabe realmente é que os Estados Unidos estão fazendo muita força para que o ataque israelense, a resposta israelense, não atinja praticamente nenhuma infraestrutura iraniana. Há alguns dias, Biden disse que Israel não deveria atacar instalações nucleares. Isso é o que vazou, mas nos bastidores a conversa deve ter sido um pouco mais ríspida. Israel não teria o direito, segundo os Estados Unidos, de atacar então instalações nucleares do Irã. Isso era previsto, claro. Mas, um pouco depois, surgiu outra informação de que os Estados Unidos também não querem que Israel ataque refinarias ou postos de petróleo do Irã. Seja como for, Israel estaria de mãos atadas nesse ataque. Como realizar um ataque sem mexer com a infraestrutura iraniana? Essa é a questão. Visar o quê, propriamente? Bem, outro detalhe é a pressão que a França está fazendo em relação ao uso de armas de Israel contra o Hamas. Emmanuel Macron disse que os países que vendem armas para Israel devem parar com essas negociações, para evitar que Israel continue atacando pesadamente o Hamas na faixa de Gaza. Por falar no Hamas na faixa de Gaza, as IDFs lançaram um intenso ataque ao Hamas no norte. Segundo a IDF, o Hamas está tentando se reagrupar no norte e de ontem para hoje, então, começou um pesado ataque. Muitos tanques israelenses partiram do sul de Gaza para o norte para esses ataques. Bem, eu estou aqui no inet.com que diz o seguinte: as IDFs lançaram um intenso ataque noturno a Jabalia, no norte de Gaza, atacando em duas direções e causando pesadas baixas aos terroristas, informou a IDF hoje, domingo. A operação liderada pela Divisão 162 começou no sábado à noite, depois que tropas foram transferidas do corredor Filadélfia, na fronteira egípcia, no sul de Gaza, para o norte, com os militares iniciando, ou melhor, indicando que duraria vários dias. A operação continuará enquanto for necessário para destruir sistematicamente toda a infraestrutura terrorista, disse a IDF, acrescentando que extraiu e implementou lições apreendidas com a execução de 6 reféns em Rafah por terroristas do Hamas, depois que forças israelenses se aproximaram de sua localização. Em Rafah, onde a Divisão 162 entregou o controle às forças de divisão de Gaza, as operações para localizar e destruir túneis de terror continuam. Enquanto isso, o corredor Netzarim foi expandido em direção ao Wadi Gaza, ao sul, e aos bairros do sul da cidade de Gaza até o norte. Abre aspas. Estamos em uma posição forte para agir contra o Hezbollah com forças que mudamos do sul, enquanto simultaneamente atacamos Gaza no norte, disse a IDF. Decisões precisarão ser tomadas em relação a uma alternativa à governança do Hamas, já que a autoridade civil do Hamas está enfraquecida e suas capacidades de controle estão em outro lugar. Bem, então aqui justifica-se o fato desse deslocamento, porque este outro lugar para as forças de defesa de Israel estão no norte. O Hamas está se reagrupando. Bem, em relação a essa mesma informação, o Times of Israel diz o seguinte: as forças de defesa israelenses comunicaram hoje, domingo, que tropas cercaram Jabalia, em meio a uma nova operação terrestre visando os esforços do Hamas para se restabelecer no norte de Gaza. Os militares disseram que as brigadas blindadas 401, 460 e 162 cercaram a cidade durante a noite e que as tropas estavam operando na área segundo informações sobre agentes e infraestruturas do Hamas, juntamente com os esforços do grupo terrorista para se reagrupar no norte. Houve relatos de explosões, de altas explosões na área de Jabalia durante a noite. A IDF disse mais tarde que realizou uma onda de ataques aéreos e bombardeios de artilharia quando as tropas entraram na área. Os militares disseram que os ataques tiveram como alvo dezenas de locais do Hamas, incluindo depósitos de armas, túneis, células de agentes e outras infraestruturas. O governo do Irã foi alertado pela Rússia de que caças israelenses, caças furtivos F-35, 4 caças, se aproximavam do Irã vindos do Golfo Pérsico ontem, sábado. E isso supostamente teria causado o cancelamento da missão. Israel, então, estaria agora se preparando para lançar mísseis superfície, diz Altaner. O Serviço Secreto de Israel, então, teria detectado que a Rússia alertara o Irã e aí, então, abortou a missão. Os jatos já estavam se aproximando, chegando próximos ao Golfo Pérsico. Bem, então, se de repente tudo isso se confirmar, Israel deverá, sim, mudar a sua estratégia, lançando os famosos mísseis Jericó. Eu digo famosos aqui, mas é preciso colocar entre aspas. O próprio Turner diz que sobre os mísseis de Israel pouco se sabe. Sabe-se muito sobre os mísseis iranianos, mas sobre os chamados mísseis Jericó, sabe-se realmente muito pouco. Uma curiosidade em relação a esses mísseis. Hal Turner lembra que eles começaram a ser desenvolvidos, o projeto Jericó 1 passou a ser desenvolvido nos anos 70, em 1977 propriamente, com a participação ou a colaboração com o Irã. Esse era um projeto em sociedade, Israel e Irã. E claro, isso nos remete ao tempo do Shah Reza Pahlavi, antes da Revolução Islâmica no Irã, que aconteceu no final daquela década. Israel e Irã, acreditem, tinham excelentes relações. Persas e judeus se davam muito bem.
E aí então começaram um projeto conjunto em 1977, na fabricação, a construção dos tais mísseis Jericó 1. Bem, em 79 veio a Revolução Islâmica e as relações entre os dois países foram cortadas e de lá para cá começaram as ameaças dos ayatolás de riscar Israel do mapa. Mas serve como curiosidade, houve um tempo em que Israel e Irã se davam muito bem. Em relação aos mísseis Jericó 2, se forem lançados, mísseis superfície-superfície, pouco se sabe sobre esses mísseis, pode-se imaginar que será sim também uma grande surpresa para o Irã, porque eles podem efetivamente ter muito mais capacidade do que os mísseis lançados pelo Irã sobre Israel. Aqui uma palhinha, Raul Tanner diz que esses mísseis Jericó 2 usam motor de propelente sólido de 2 estágios com uma ogiva separadora. O míssil pode ser lançado de um silo, de um vagão de trem ou de um veículo móvel. Isso lhe dá a capacidade de ser escondido, movido rapidamente ou mantido em um silo reforçado, garantindo amplamente a sobrevivência contra qualquer ataque. Este míssil, Jericó 2, tem sistema de orientação de terminal de homing, que lhe permite um ataque muito preciso. O Jericó 2 forma a base de lançador do satélite Shavit Next, de 3 estágios e 23 toneladas, lançado pela primeira vez em 1988, de Paul Machine. A partir do desempenho do Shavit, foi estimado que com um míssil balístico ele tem um alcance máximo de cerca de 7.800 km com uma carga útil de 500 kg. Se reduzir essa distância de voo, pode-se aumentar a carga útil até para 1.000 kg. O míssil pode levar também ogiva nuclear. Bem, para terminar, outra notícia curiosa. O Washington Post revelou hoje, num longo artigo, como foi a operação dos pagers que explodiram no Líbano. Segundo a reportagem, sim, o Mossad foi responsável por colocar secretamente um dispositivo dentro dos pagers, que enviavam informações para o Mossad e poderiam ser acionados pelo próprio Mossad, uma vez que a pessoa, para ler a mensagem do pager, tinha que apertar 2 botões simultaneamente, obrigando, claro, o uso das 2 mãos para o manuseio do pager. Se a pessoa quisesse ler a mensagem, então tinha que apertar 2 botões simultaneamente e aí o pager explodia. Outro detalhe curioso dessa informação aqui do Washington Post é que ninguém no governo de Israel soube da operação pelo menos 5 dias antes. Só souberam com 5 dias de antecedência. Nem mesmo Benjamin Netanyahu e o seu gabinete sabiam dessa operação secreta do Mossad. Então houve uma reunião 5 dias antes dos pagers explodirem e o governo ficou sabendo que, sim, as forças de defesa, juntamente com o Mossad, tinham essa carta na manga, poderiam usar esses dispositivos para criar, então, um problema técnico para o Hezbollah, uma vez que todos os seus militares estavam usando os pagers e podiam ser atingidos nos braços, e aí tornando-os incapazes para o combate, ou pelo menos para o uso de armas. Foi uma dura decisão aprovar, então, a explosão desses pagers. Segundo o Washington Post, houve muita divergência na reunião e alguns do governo de Netanyahu não queriam que esses dispositivos explodissem, temendo uma escalada na guerra, ou um conflito total. Mas acabou, então, decidindo-se pela explosão dos pagers, porque as forças de defesa de Israel conseguiram convencer o governo Netanyahu de que o Hezbollah já estava desconfiando que alguma coisa estranha pudesse estar acontecendo ali, colocada dentro dos tais pagers. E também por conta das ameaças, o Hezbollah estava cada vez mais ameaçador. Eu mesmo aqui nesse canal publiquei um vídeo de propaganda do Hezbollah que mostrava uma rede enorme de túneis com possível deslocamento de veículos pesados dentro desses túneis, mostrando inclusive muitos foguetes e alguns mísseis armazenados nos túneis. Isso tudo antes da operação. Em relação à operação de colocar esse dispositivo secreto, ela começou muitos meses antes, não foi informado com precisão, mas começou muito antes de setembro. O projeto começou muito antes de setembro. Então, ele foi acionado por uma decisão de emergência, porque, segundo o Mossad, o Hezbollah já estava desconfiado que algo estranho pudesse acontecer. Como Israel não tinha tempo a perder, então foi decidido pelo uso dos pagers. Bem, como disse, hoje é um dia de muita expectativa. Israel pode, sim, atacar o Irã ainda hoje ou nos próximos dias. A questão é saber se obedecerá os pedidos, vamos colocar aqui entre muitas aspas, dos Estados Unidos, de atacar sem atacar. Responder sem responder. Vamos aguardar.